In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, na segunda-feira da quinta semana depois de Pentecostes, celebrando Santo Irineu. Então o nome dele significa homem de paz, Irineu. Né? Mas tem um detalhe importante. Né? Ele lutou contra todas as heresias. Né? Um homem de paz que lutou contra todas as heresias. Quer dizer, a bem dizer, queridos, o que promove a paz é aquele que promove a verdade, o bem, a beleza das coisas. Verdade, bem, bondade, né? Beleza das coisas. Fora disso, não, eu fico pensando nessa escolha de Francisco para dirigir a congregação para a doutrina da fé. Tem tanta coisa aí, queridos. Agora, o próprio Tuxo, o novo, que será novo prefeito, né? Victor Manuel Fernandes. Então, a gente fica sabendo que já da outra vez, quando Francisco expurgou da doutrina da fé o cardeal Miller, ele tentou colocar já naquela época ele queria colocar o Tuxo. Então, ele diz Tuxo que ele recusou. Recusou. E por isso ele colocou Ladária, meia boca assim, sabe? Meia boca. Mas o Tuxo é conhecidíssimo na Argentina, queridos, né? Por suas heresias. Muitas heresias. A ponto de ele estar aí como eminência parda na escritura do próprio capítulo 8 de Amores Letícia, o documento inicial de heresia, da mais forte heresia emanado por Francisco, aquele que primeiro nos convenceu, final, de que aí já temos uma heresia formal, temos acusado há anos, nós estamos acusando isso. Né? Então, foi ele o autor disso. Apoia LGBT+, até aborto. Então, um réprobo, dito por aqueles que o conhecem aí na Argentina como homossexual e apoiador de homossexuais. Né? Ele próprio um efeminado, enfim. Né? Então, é interessante que Francisco, na cartinha que escreveu para ele, desestimula a ação dele junto aos tribunais, porque a Congregação para a Doutrina da Fé tem vários tribunais. Até se um dia, numa aula no próprio palácio da Sagrada Doutrina, um promotor dizia para nós ali que, sim, eles têm o Tribunal Superior. O Tribunal Superior da Igreja não é só o Tribunal da Igreja, né? Também a doutrina da fé tem um tribunal superior. E agora tem também o tribunal que julga os abusos sexuais da igreja, né? Na igreja. Então, não, Francisco desestimula a direção destes tribunais. E estimula o Tuxo a fazer com que a congregação
para a doutrina da fé, desenvolva um caminho de progresso. Essa é uma das heresias de Tuxo. Ele acha que a fé sofre graus e progressos. Sofre graus e progressos. Aliás, ele acusa a história da congregação, doutrina da fé, bem assim, de tortura e assassínio. E até assassínio. Assim. Então, olha, queridos, olha. Não, porque se solapam deste mundo a verdade, o bem e a beleza que está justamente na Igreja Católica, mas então esse mundo só sobra. Já está sobrando por causa disso. Vejam, nós temos já em Amores Letícia, temos a heresia formal, que afasta de dentro da igreja essa gente, que excomunga essa gente de dentro da igreja. Então, mas agora, com a doutrina da fé se perdendo tão profundamente como é promessa de perdição este homem, mas então, nem por menos, vemos aí, foi agora esse fim de semana, saindo às ruas, eu li assim, en passant, acho que é a Suécia, ou a Suíça, enfim, um organismo dito cristão, católico, queimando o Alcorão. Não é assim que a igreja promove, a verdade, a bondade e a beleza das coisas. Não é assim. Esse não é uma atitude católica, não é mesmo. E por isso nós vemos a França sendo incendiada por muçulmanos, estão cheios, e africanos, lotados. E não é só o movimento de quebra-quebra, de incêndio, já se espalhou por outros países. E com esse tipo de atitude cristã, entre aspas, bota aspas nisso, a coisa promete se alastrar. E nós temos notícias de que, de fato, a guerra pega a Europa já em convulsão social. E ela está em convulsão social, a Europa. Está com essa invasão de muçulmanos, de africanos, ela está em convulsão social. Todos os países europeus. Então, sim, queridos, a paz. A paz é que se perde. Primeiro, a ser vulnerado neste mundo é a paz. Quando se solapa a verdade, o bem e a beleza das coisas, o primeiro a sofrer é a paz. Fala-se tanto em paz, mas todas as ações são para favorecer a guerra. Esta é que é a verdade. Eles não querem a paz. A elite desse mundo, as grandes lideranças, nem a OTAN, nem os Estados Unidos, nem a França, nem a Inglaterra, ninguém quer a paz. Ninguém quer a paz. E por isso que nós não a teremos. Cada vez menos paz. Cada vez menos paz. E é preciso a gente retomar de novo a luta de Irineu. E compreender que é defendendo a verdade, a doutrina católica. É só aí que realmente nós alcançaremos
algum bem para a humanidade. Fora disto, não alcançaremos bem algum para os homens, de jeito nenhum. Esse é o nosso trabalho, lutar pela fé da igreja, pela doutrina da igreja, pela moral católica, por tudo aquilo que de belo dela sai. Esta é a nossa luta. E nós devemos realmente empenhar-nos nisto. Tornar-nos irineus, todos nós, pela promoção da verdade, da bondade e da beleza de toda a criação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.